O Fã de Novela retorna para a temporada de 2024, agora também na Caras e na Contigo, e recebendo aqui Lauro César Muniz, autor, novelista, dramaturgo, não tem nome para descrever aí o que Lauro César Muniz já fez no teatro, no cinema e na TV. E a gente tem a honra de receber ele aqui aos 86, né, Lauro? 86 anos e vou pra frente. Seja bem-vindo. Ainda vou escrever algumas coisas. Ainda. Lauro César vem aqui justamente no mês em que o Globoplay resgata os fragmentos de Os Gigantes, né? Sim. Uma novela de 1979 que sempre foi muito falada como uma novela polêmica. Polêmica, né? Muita gente gostava muito, muita gente não gostava nada. Não gostava nada. E aí a gente Enfim, era polêmica mesmo. pegou carona aí para falar dos Gigantes, mas também de toda essa trajetória aqui do nosso convidado. Lauro, Os Gigantes saiu do papel trazendo 3 grandes nomes, né? Que era Sim. Dina, Francisco e Tarcísio, né? Isso mesmo. Por isso que se chamou Os Gigantes. Os Gigantes. Porque nós estávamos conversando, o título era outro. O título era Paloma, que era o nome do personagem da Dina. É. Mas aí as pessoas falaram assim, puxa, com esse elenco, vamos mudar o nome para Os Gigantes da Globo. Sim. O elenco da Globo, né? Era o top da Globo. E também tinha toda aquela crítica aos gigantes se enfrentando na trama, né? Das empresas, Sim, né? as empresas multinacionais. Tem até uma história aí de uma marca que se Mas- sentiu cutucada. Eu nem lembro qual é, sabe? Mas é interessante. Eu acho que Os Gigantes, ele prova para a teledramaturgia que hoje em dia muita gente reclama de ousadia na TV, né? E esse homem aqui, ele pode provar que ele usou. Bastante. Tô mentindo? Olha, agradeço o que você disse, mas eu acho que a nossa geração ousou. Eu fui na onda da nossa geração. Nós tínhamos pessoas muito especialmente talentosas ali, sabe? Dias Gomes, tinha Ferreira Goulart, Janete Claire. Braulio. Eu também. Ótimo. Dercy Eu me Gonçalves esforçando. dizia que modéstia é para quem só tem essa qualidade. Então não tenha. Não, você tinha que ser bom, senão você ficava para trás. Então era realmente uma geração muito especial, essa da década de 80, né? Então, acho que vale a pena falar do passado. Sem dúvida. Não que as novelas de hoje não sejam boas, elas são boas sim, mas não são atrevidas. Exato. Eu acho que as novelas atuais, elas estão acomodadas. Eu acho que os autores estão com um pouco de medo de ousar. Porque nós ousamos muito. Pensa nas novelas que a gente fez lá atrás. Poxa, nós ousamos bastante. Mas também tinha uma vantagem, nós não tínhamos concorrência, né? Sim. Isso era uma grande vantagem. Hoje não, hoje a Globo está sentindo alguma concorrência, não é? Então, os autores estão um pouco mais cuidadosos. Eu acho que eles decidiram colocar cada macaco no seu galho. Então, assim, vamos deixar o streaming para usar e vamos fazer a novela do jeito que a dona de casa gosta de consumir. Sim. Só que também não pode subestimar o público, né, Lauro? Não podemos subestimar nunca o público. O público sabe muito, sabe? O público não é idiota, não é burro, não é. O público é fundamental. Eles conhecem o assunto, eles sabem criticar, eles sabem viver aquela sensação das personagens, eles se identificam fortemente com algumas personagens. Puxa, esse sou eu. Entende? Que é a grande jogada da novela, né? Você pegar o público e falar, olha, é sua vida. Que foi o que aconteceu com Os Gigantes, né? O pessoal torceu o nariz para eutanásia, porque... De cara, a eutanásia era o problema terrível, né? De onde que veio sua ideia, assim, de trabalhar com a eutanásia na época? Você se lembra? Olha, eu queria fazer uma coisa arrojada, eu queria provocar, entende? Qual é um tema que pode provocar? Eutanásia, né?
A eutanásia Estamos falando de 79, viu, pessoal? 1979. A eutanásia é uma coisa que pode deixar o público preocupado, assustado, não é? Mate, eu preciso morrer. O personagem que diz isso para a irmã é impressionante. A irmã gêmea recebe uma fita. Era uma fita gravada. Logo que ela chega ao Brasil, né? O áudio. Logo que ela volta ao Brasil, ela estava na Itália. Quando ela chega ao Brasil, ela recebe uma fita do irmão, que já não falava, irmão gêmeo. Fred, isso mesmo, boa. Fred deixa uma mensagem gravada. Hoje seria uma mensagem de WhatsApp. Exato. E a mensagem é terrível. Irmã querida, por favor, me mate. Não suporto mais, me mate. Ela recebe esse pedido do irmão na última cena do primeiro capítulo. Eu diria que isso foi uma coisa tão à frente de seu tempo que essa sinopse ela faria sentido hoje para qualquer série ousada do streaming. Sim. Hoje nós estamos em 2024 e eu acho que as coisas andaram tão devagar ou retrocederam por aqui que seria ousado o irmão pedir para matar a irmã no streaming em 2024. É verdade. O que foi perfeito. De uma novela das 8 dos anos 70. Dos anos 70, sim. E aí veio aquela rejeição, né? Como você falou, tinha quem gostava, mas muita gente tinha medo de entrar nesse assunto, né? O assunto é complexo demais, né? Minha irmã, pelo amor de Deus, por favor, por tudo que você possa fazer, me mate, acabe comigo. Essa irmã fica... Como eu vou matá-lo? O que é isso? Como é que eu faço? É agora. E agora vem o segundo capítulo, entende? Que nós não temos mais, infelizmente. O segundo capítulo, por incrível que pareça, desapareceu no incêndio da Globo. Houve um incêndio terrível na Globo, naquele ano, e alguns anos depois, e nós perdemos todos os capítulos dos Gigantes. Só tem o primeiro e o último no Globoplay agora, a partir desse ano. Sabe o que eu fico pensando? Quem é que se atreve a refazer os Gigantes que foi machucado por esse incêndio? Olha só, não é? A dica aí, hein? A dica, alô, produtores. eu acho bem atual. E assim, eu não quero dar spoiler, né? Mas o Gigantes foi ousada no final também, né? O último capítulo eu tenho. Sobrou o último capítulo. Veja que curioso. Sobra o primeiro e o último capítulo, o resto queima. É tudo que um novelista precisa, o começo e o fim da ideia. O resto você recheia. O último capítulo, eu lembro bem dele. Eu não pude escrever os 4 ou 5 últimos capítulos, mas eu deixei para o meu colaborador. Foi o Walter George Durst, não? Durst e... Maria Adelaide Amaral. E Maria Adelaide. Então, eles escreveram 5 capítulos e deixaram o último capítulo para mim. Eu já estava recuperado, já tinha saído do hospital, já estava recuperado de todos os problemas. E eu, então, escrevi o último capítulo, li os capítulos deles, eu agradeci, apoiei. E depois escrevi o último capítulo que eu, modéstia à parte, gosto bastante. Acho que fui feliz e também tinha todos os elementos para fazer um ótimo capítulo. Esse desfecho trágico da Paloma, né? A personagem da Dini Sfar, ele já era pensado na concepção dos Gigantes ou foi por conta do que rolou ao longo da novela com a rejeição do personagem e tal? De você decidir dar aquele fim como foi? Olha, foi pensado. Sim. Foi pensado. Foi pensado, agora acredite o seguinte, cheguei para o Daniel Filho e para o Boni, que eram os tops da dramaturgia da Globo, e disse a eles, eu tenho um final que me assusta. Eles falaram, assusta o autor? O autor está assustado com o final que ele tem na cabeça. O que é? Na última cena, a Paloma, a personagem principal, que vai ser feito pela Dina Sfati, ela morre num acidente de avião. Uau! Eles pararam assim, falaram, o último capítulo, Lauro? O Daniel falou, o último capítulo. Então o Boni disse, é complicado, essa novela vai cair lá embaixo, né? Eu falei, ou ao contrário, ou vai subir muito. Eles falaram, vamos pensar, vamos nós três aqui pensarmos.
tá bom, vamos pensar enquanto eu faço o segundo, terceiro. Pois bem, um dia eles me chamaram e falaram, Lauro, nós pensamos muito na sua ideia do final. Do jeito que você está fazendo hoje, essa personagem a gente pode matar. Olha só. E a Dina? Como é que fica a Dina? Nossa, gente, A Dina era uma pessoa difícil, não era simples. e a gente está falando de uma atriz que tinha uma imagem, né? Uma imagem espetacular. A Dina era uma mulher linda, primeiro uma beleza de mulher. Né? Então ela tinha um carisma, uma força, uma coisa impressionante. E o que a Dina acha de morrer no último capítulo? Porque os atores, eles só têm tantos personagens, porque fazem muitos capítulos, passa às vezes um ano trabalhando naquilo, né? O espectador passa 6 meses assistindo, mas os atores trabalham um ano, o autor muito mais. Então, quando chegamos para a Dina e dissemos, olha, a ideia nossa, do Lauro, do Boni e do Daniel, é matar a personagem sua no último capítulo. Ela ficou assim, passada. Ela disse, eu não posso responder agora, eu não consigo. Não tem problema, você responde antes de chegar ao último capítulo, que eu tenho que escrever antes. Então, ela ficou muito tempo pensando, sabe, em dificuldade mesmo, sabe? Passou a não gostar da novela. Não, teve acho que tem um problema chato. Ela passou a não gostar mais. Naquele livro A Seguir, Cenas do Próximo Capítulo, Sim, você fala que ela chegou a falar que não ia falar tal coisa do texto, o Regis precisou intervir, né? O Regis Cardoso. Ela queria sair da novela, queria terminar a novela. E tão tola que ela ganhou o troféu imprensa depois de melhor atriz. Pois é, veio isso mesmo. Contra Dercy Gonçalves por Cavalo Amarelo, que era um sucesso na Band. Cavalo Amarelo, pois é, lembro. Agora, veja bem, vamos fazer então, não, mas a Dina, nós vamos repensar então. Mas não era verdade, nós não íamos repensar coisa nenhuma, nós íamos matar o personagem principal no último capítulo. Então, nós enganamos um pouquinho a Dina, ela muito esperta, sacou. E ficou meio assim comigo até, ficou meio magoada comigo, ficou meio distante de mim, assim. Acontece, Não, chegamos a ter uma dificuldade muito grande. Um dia ela pegou um capítulo, leu assim, percebeu que eu estava preparando a morte e ela sacou. Não é todo ator importante, ator bom, saca o que vem na frente. Então ela sacou que eu ia matar aquela personagem dela. Então sabe o que ela fez? Jogou no chão, isso no estúdio. Muita gente viu, veio me contar, correndo, né? Jogou no chão o capítulo, pisou em cima, sapateou em cima do meu capítulo. E aí o pessoal veio me contar, pô, a Dina fez isso, ela sapateou em cima do seu capítulo. E agora, hein? E agora? Eu falei, eu vou terminar com a morte mesmo. Muito bom. Aí eu fiquei doente, veja só, curioso. Fiquei doente para valer, sabe? Eu estava escrevendo o capítulo, uma amiga percebeu que eu estava muito pálido. E aí eu chamei o laboratório, fui para o laboratório, fiz exame e não tomei conhecimento mais. E fui trabalhar. Mas as pessoas olhavam para mim e falavam, sabe? As amigas, era a Maria Adelaide Amaral, a minha amiga que sacou que eu estava pálido e tal. Aí chamaram um médico, né? Ele me examinou, ligou para o laboratório onde eu tinha feito o exame, era péssimo o resultado do exame. Ele falou, Lauro, você não está em condições de trabalhar. Aí eu falei, não, mas o último capítulo eu vou fazer, por favor, não, Lauro, eu vou matar a última personagem. Eu ainda falei assim, meio brincando, e falando, quem vai matar é a novela, vai te matar. Ele falou assim mesmo comigo. Falei, não, eu não morro, eu sou eterno. Aí eu me afastei, fui me curar, fui hospitalizado, saí, fiquei mais um tempo em casa, quietinho, assistindo, lendo os capítulos que eles tinham feito. E fiz isso. E foi
tremendo sucesso. Com certeza. Deu certo, o público adorou, o público gostou, achou corajoso, achou sensacional. Levantaram os aspectos negativos da Paloma. O que fez a Paloma de tão ruim ao longo da vida? Ela matou o irmão gêmeo, a pedido dele. Sim. Então foi isso. Durante muito tempo a Dina não falou comigo, sabe? Ela ficou de mal comigo. Mas isso faz parte do trabalho, né? Faz parte. Mas assim, você Mas o público gostou. Ótimo. E você tem na sua carreira, gente, pra quem é noveleiro, a raiz assim não é novidade, mas pra quem virou noveleiro nos últimos tempos, tem que saber que Lauro César sempre teve essa característica de contagiar, né? Por exemplo, muito se fala que Beto Rockefeller trouxe uma nova linguagem, né, em 1972 ou 3, Cassiano né? Galbos Acho que eu não marquei aqui. E Braulio Pedroso. Exato. Só que, na verdade, quem abriu o caminho para isso foi Estrela no Chão, com essa linguagem. Eu agradeço. Tô mentindo? Eu agradeço isso que você falou. Tem teóricos aí de novela. Estrela no Chão era uma novela que eu tinha escrito na Tupi, né? Exato. E ela abriu o caminho para ter a ousadia de fazer um Beto Rockefeller. Eu já... Pois é, veja bem. Os autores que fizeram o Beto Rockefeller nunca admitiram muito isso, não. Não tocaram no assunto. Mas eu já tinha ouvido essa história. Fiquei quieto também, que seria uma... Porque também Estrelas no Chão não fez sucesso não, sabe? Não. Ela podia ter, vamos dizer, descoberto caminhos, mas para o grande público não fez sucesso, não, mas naquele momento, muito tempo atrás. Hein? Mas aí vem as inspirações, né? Porque, por exemplo, você fez isso em outros momentos também, quando você ousou fazer algumas coisas em roda de fogo que não eram comum ainda nos anos 80, né? Eu agradeço. Por exemplo, tem até uma questão que é legal a gente falar, que é a questão da homossexualidade. Sem dúvida. Né? Esse foi um trabalho que correu um risco sério com a homossexualidade, porque eu criei uma relação homossexual entre dois personagens masculinos e era difícil para os dois fazer. Era Cécio Thierry e Cláudio Cury. E eles faziam com muito prazer a coisa, não que eles tivessem relação nesse sentido, mas é que eles viveram a coisa, o personagem era mais importante do que os seus pontos de vista, blá, 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 e fizeram a coisa, né? Quem não gostou muito foi a Tônia Carreiro, que era a mãe do Cécio. E também não rolou, né? Porque teve alguns cortes de cenas, né? Houve cortes de cena demais. E aí acabou que na memória teledramatúrgica a homossexualidade começou em Vale Tudo, o que não procede. Né? Teria já em Roda de Fogo. É verdade. Não, Vale Tudo já tinha. Já tinha antes. E também, não sei, aí você vai poder me confirmar, dizem que lá nos Gigantes você já tinha uma pretensão de trabalhar com um romance da Lídia Bronde com a Dina. O que também, imagina. Tem muito preconceito ainda hoje com o homossexualismo. Paloma, uma coisa que eu não entendo é o preconceito contra o homossexualismo. E a personagem da Lídia. Eu não entendo, não aceito, eu acho uma burrice generalizada. E não é no Brasil só, não. Há um preconceito no mundo Putin inteiro. agora incluiu na lista de terroristas, né? Então a gente estamos vendo isso hoje. Né? Eu quis levantar essa questão para a gente mostrar como que às vezes você fazer novela onde tem outros autores acaba abrindo caminhos, né? Foi esse o termo que eu usei, né? Contagiando. Então, se o Lauro fez, eu vou fazer também, né? Porque se você sempre quis ousar, essa é a sua marca, né? E de certa forma também ousou com estilos. Por exemplo, Mauro Alencar disse para mim, não tem muito tempo, que precisávamos trazer mais literatura para a TV, né? Sim. E você fez isso, né? O Morro dos Ventos Uivantes, exatamente. As Pupilas. Eu fiz As Pupilas do Senhor Reitor, que é o romance de aldeia, como eles chamam, do português Júlio Diniz, né? Uma história deliciosa, curtinha, assim tinha, 120 páginas, eu fiz 200 capítulos. Então, a literatura é fundamental. Eu acho que temos no Brasil grandes autores de romances, Jorge Amado,
tudo calado, e que nós podemos trabalhar em cima da obra desses grandes autores. Mas foram duas obras que você trabalhou, né? É fundamental pegar a literatura brasileira, que é ótima, que é boa, os romancistas brasileiros, e trabalhar em cima e fazer de vez em quando, não sempre, novelas, sabe? Porque nós podemos até inventar coisas em cima do que eles fizeram. Principalmente se estiver morto. Se estiver vivo, vai aborrecer. Então, se estiver morto, o autor do romance, podemos fazer à vontade. Sim. Por exemplo, este ano entrou para domínio público Graciliano Ramos. Graciliano. Até agora eu não vi ninguém se mexendo. Sim. Entendeu? Não. Uma obra Conheço mais ou menos bem a família do Graciliano, porque eu fiz um trabalho baseado no Graciliano. São Bernardo eu fiz. São Bernardo. São claro. Bernardo. Pois é, e recebi muito apoio da família dele. Ele já era morto, e eu recebi muito apoio da senhora dele, da família, da filharada. Foi muito bom, entende? E eu ampliei um pouco, tinha que ampliar, eu precisava mais capítulos, não é? O Lauro, pessoal, ele começou na Excelsior em 66, com Ninguém Crê em Mim, que ficou marcado na teledramaturgia como a primeira novela de autor, né? Esse termo esse termo novela de autor, porque não se explorava, né, o nome do autor. Sim. E começou a usar, e aí veio, né, o pessoal sabia que era a novela do Lauro, do Geraldo Vietri, do Benedito, e a Globo ainda não tinha isso na Globo. Eles colocavam a Glória Magadã para fazer os textos, verdade. e ninguém sabia. Depois, principalmente na época da Glória Magadã. Ela ignorava os autores. Os autores, Os autores não tinham a menor importância. E depois da Excelsior, ele passou por todos os lugares. Ele passou pela Tupi, onde fez Estrela no Chão, entre outros trabalhos. Passou pela Record, onde ele fez As Pupilas do Senhor Reitor, que a gente acabou de falar. E foi lá na Record, no início dos anos 70, que ele inaugurou uma grande marca dele, que era o que ele trouxe para Os Deuses Estão Mortos e 40 anos depois, que é essa coisa de trabalhar com a hipocrisia das grandes famílias, né? Exatamente. Especialmente no interior paulista. Exatamente. Isso foi tão bom que a Globo depois teve ele com O Casarão, que é uma novela lembrada até hoje. Eu acho que a Globo percebeu quando eu fiz isso, ela percebeu, esse autor pode nos ajudar, né? pode trazer alguma coisa, né? E isso veio da tua vivência? O que você queria com esse aspecto? Eu estava bem na Record, eu estava muito bem, gostava muito do Paulinho. Paulinho era muito bacana, Paulinho Machado de Carvalho. E era amigo, sabe? Ele entrava no estúdio e ia conversar com a gente. Às vezes eu ia para o estúdio para ver alguma coisa, ele sabia que eu estava lá, ele ia lá conversar comigo, bater papo. Me levou para assistir uma coleção de carros novos do mundo inteiro, carros de esporte que ele ia exibir, passar em São Paulo. E eu fui com ele ver os carros e tal. Era assim, o Paulinho era um grande cara, era uma pessoa... Olha, tenho saudades do Paulinho. Paulinho, como é que você está aí em cima? Havia no momento, aqueles quatrocentões eram um pouco metidos, né? Metidos a superiores. Somos superiores, temos 400 anos, sabe? Paulista. Isso aí é coisa de São Paulo, estado de São Paulo. Então eles tinham uma certa arrogância, assim, de somos os quatrocentões, Isso incomodava, sabe? Incomodava o pequeno burguês como eu, entende? Incomodava as pessoas mais simples, mas eles sumiram. A verdade é que isso acabou, os quatrocentões não existem mais. Mas foi pano para muita história. Mas né? para muita história, inclusive eu fiz muitas personagens assim. O Reinaldo Maximiano, ele é também fã de novela, professor universitário de jornalismo, estuda e pesquisa jornalismo também. E ele me disse agora que quando ele vai numa rádio lá em BH falar de novela, o pessoal sempre pede para ele falar de O Casarão. Sim. Porque O Casarão tem uma memória afetiva imensa no estado de Minas Gerais. Sim. Você sabia disso? Não sabia. Fico muito feliz. Muito feliz. Agora, O Casarão talvez, para muita gente, é a minha principal novela, a novela mais importante que eu fiz.
eu fiz uma coisa muito importante no Casarão, que foi misturar épocas. Eu misturei épocas sem que fosse flashback, sem que fosse lembrança de alguém. Não era lembrança de ninguém. Eu cortava de uma época para outra. Eu ia de 1900 a 1910, numa primeira época. Eu ia numa segunda época de 26 a 36. Por que 26 e 36? Porque aconteceram muitas coisas importantes em 29, em 32 houve uma revolução de São Paulo contra Getúlio Vargas, e tudo isso era muito importante, fui a 36. E a atualidade. Então eu passava de uma época para outra sem avisar, e sem que fosse memória. Isso criou uma novidade. Vou dar um exemplo, uma porta no casarão ficou sempre da novela, o tempo todo. Não havia mudança no casarão, a não ser as pessoas que morriam e nasciam. Então, abriu uma porta numa época, por exemplo, em 1910, abriu uma porta e saía do outro lado da atualidade, por exemplo. Que era a mesma casa. Que era né? 1976. Entende? Nós estávamos na atualidade de 76. Nessa época. Genial, genial. Então, isso era espantoso. O público bobeou? Não. Entendeu, assistiu e a novela fez sucesso. Com certeza. Quer dizer, não é um grande sucesso assim. Sim, ele é modesto. Não. É sucesso, isso é um sucesso em termos, vamos dizer, de crítica, de história da televisão, de história da telenovela. Mas o público mesmo retraiu um pouco, sim. Retraiu um pouco, mas pouco, não foi muito. Valeu a pena correr o risco. Outra característica de Lauro César Muniz nessa história da teledramaturgia foi a política, né? Sim. Um ano antes do Casarão, você fez Escalada, que foi a novela do Tarcísio Meira, né? Que foi quando ele... Sim, sabe que é a novela que eu mais gosto e mais sinto saudade é essa. Escalada. Onde mostrava a Vamos fazer construção escalada de de novo? Brasília, Vamos né? fazer escalada de novo. Produtores, vamos fazer escalada de novo. Você imagina, gente, marcou muito os anos 70 e em 2005 na Record a gente pôde ver mais ou menos Cidadão Brasileiro trazendo isso com outro recorte, né? Ele, com essa coisa do Maciel, né? Na verdade, o Cidadão Brasileiro partiu da Escalada, né? Não era um remake, mas não era remake. Não era remake, mas muitos capítulos eram bem parecidos. Porque eu queria refazer a Escalada, na verdade é isso. Eu gostava tanto de Escalada que eu queria refazer. Então algumas coisas do Cidadão Brasileiro tinha da Escalada. Aliás, eu avisei ao pessoal da Record. Eu disse para eles todos, olha, estou partindo de uma novela que eu fiz na Globo, que é Escalada. Agora, eles, tudo bem, manda ver. E eu fiz, mas eu tive o cuidado. Não. Agora tem uma coisa, né? Eu fiz um final completamente diferente. Não, é outra novela. É outra novela. A ideia, né? Sem dúvida. Escalada foi a última novela em preto e branco do Brasil. A última. Depois depois a novela seguinte, aliás, já estava no ar, uma novela colorida. Depois dos Gigantes, o Lauro ele foi para a Band, onde ele fez uma passagem por Rosa Baiana, Sim. e voltou para a Globo, né? Sim. Olha só, a morte no final de novo, mas agora na vida real, para terminar Sol de Verão, né? Que o Jardel tinha morrido. Exatamente. E você entrou e ficou. E aí também veio outras inovações, como Transas e Caretas, que eu acho que você quis trazer essa tecnologia, essa modernidade ali, né, em 84, já pensando também numa coisa que hoje fica mais futuro, né? Uma novela muito importante do Maneco, do Manuel Carlos, né? Sol de Verão. Sol de Verão. E eu tive que terminar o Sol de Verão a pedido do próprio Maneco. Ele disse para mim, olha, eu não tenho condições. Morreu o Jardel, ele era o personagem principal. Ele falou, eu perdi e não tenho condições, além do que eu era muito amigo do Jardel. Eu olho para ele, falava uma coisa que era engraçada, ele me perdoe, mas eu vou contar. Ele falava assim, eu olho para a máquina de escrever, trabalhamos em máquina de escrever ainda. Eu olho para a máquina de escrever e do teclado assim eu vejo cabelos do Jardel aloirados. Né? Mas eu falei, poxa, eu tenho que falar com o Boni, foi o Daniel. Fizemos uma reunião e do telefone ficou o Maneco. E o Maneco me pediu e falou, Lauro, termina a novela para mim, eu não tenho condições. Não tenho, faltam 17 capítulos
E eu fiz 17 capítulos finais. E aí marcou essa sua volta, que aí trouxe, como eu falei, Transicaretas, Um Sonho a Mais, que entrou pro Globoplay agora também, com o Daniel Mas. Roda de Fogo, que é uma novela espetacular. Eu adoro. Trabalha com justiça. Acho que nesses dias hoje de STF, Roda de Fogo ia muito bem. Eu adoro Roda de Fogo. E O Salvador da Pátria, né? Salvador que da Pátria. Essa é mais conhecida aí na sua repercussão crítica, porque o pessoal fala aí da política. E foi pro ar há pouco tempo também. No Viva, eu pude assistir. O Salvador da Pátria. É uma novela realmente que deu tudo certo, de repente. Foi mais sucesso, né? Deu uma audiência. Ficou em segundo lugar em todas as audiências. A primeira era o Roque Santeiro, né? Era em primeiro lugar sempre, o Roque Santeiro foi a novela mais vista do Brasil, do Dias, essa do Dias. E o Salvador da Pátria ficou em segundo lugar durante muito tempo, muito tempo. Sim, e realmente ela foi uma novela que ela ficou marcada pela política, né? As pessoas marcam ela pela política. Sim, a novela é bastante política. Sim, inclusive... E o público adorou. Teve gravação em São José do Rio Preto, né? Sim. Que lá, eu já sei que você ficou lá. Você conhece São José? Eu sou de São José do Rio Preto. Em São José. Opa! Hospedado na casa de Yolanda Bacite, que Deus o tenha. Yolanda Bacite, né? querida. Você tem notícias dela? Morreu. Que pena. Yolanda faleceu. Ah. Eu posso até te dar o contato da filha depois, ela ainda mora lá, na mesma casa. Sim, na mesma casa. Yolanda faleceu, mas eu a conheci quando eu Você trabalhava é de lá? Eu trabalhava no Nasceu Diário lá? da Região. Não, eu nasci em Urupês. É uma Urupês? cidade de 13 mil habitantes. 13 mil? Entre Rio Preto e Catanduva. Urupês, é o nome de um livro do Monteiro Lobato. Do Monteiro Lobato. Exato. Eu sou de Urupês, que é a orelha de pau Que podre. beleza! Chamava Mundo Novo, porque era o Café Mundo Novo, Urupês. Quantos habitantes tem Urupês? 13 mil. 13 mil. Foi lá que eu cresci. Que coisa linda. Foi lá que Você eu vai cresci. lá de vez em quando? Vou. Agora em abril eu vou lá ver minha avó. Minha avó tá com 88, vivíssima. Ai, que beleza. Empolgada, Beijo pra sua avó. E aí eu vou pra lá e eu sei que você quis trazer toda essa coisa que você já tinha dos anos 70, dessas crises políticas de empresários e tudo isso. E isso foi tudo muito bom, né, para trazer essas discussões. Queria falar um pouco da sua fase no teatro. Você começou no teatro, né? Comecei fazendo teatro amador. Né? Fiz teatro amador, fiz algumas peças do teatro amador, foram encenadas, tal. Isso me deu alguma visão para me corrigir, me recuperar em algumas coisas que eu não tinha percebido, tal. Enfim, aprender dramaturgia. E foi o Santo Milagroso que te deu uma alavancada assim comercial? O Santo Milagroso, que eu escrevi bem antes de ir para a Escola de Arte Dramática, eu escrevi o Santo Milagroso, que era realmente, estava tudo certinho. Eu tinha bem aprendido, eu tinha aprendido dramaturgia sozinho, lendo a respeito de dramaturgia, no suplemento literário do Estado de São Paulo, o Sábato Magal escrevia sempre sobre dramaturgia. Eu captei tudo aquilo que é Sábado Deste Almeida Prado, escreviam no suplemento literário do Estado e aprendi, fiz para mim mesmo dramaturgia e eu acho que ali é que eu saquei mesmo o que era a dramaturgia e tudo. Depois eu fui para a Escola de Arte Dramática como aluno, fui lá aprender com o Boal, Augusto Boal, grande diretor. O Líder, foi uma peça bem polêmica. Autor, né? Grande autor e grande animador do teatro paulista. Principalmente. Ele é carioca, mas no Teatro Paulista foi quando ele explodiu. Ele dirigiu O Líder, né? Foi uma peça que você fez. É uma peça que eu fiz da Feira Paulista de Opinião. Eu tive uma ideia. Uma vez o Osmar Rodrigues Cruz fez um jantar com todos os diretores e os autores. E no meio do jantar eu falei assim, olha, eu tenho uma ideiazinha aqui que é o seguinte, por que nós todos os autores que estamos aqui não escrevemos peças curtas e fazemos um espetáculo? Mas imediatamente o Boal falou, o Arena banca esse espetáculo. Olha só. O Arena faz esse espetáculo. Falei, puxa, o Arena faz, mas assim, todos os autores falam, eu faço. Bom, Lauro, Guarnieri, Plínio Marcos,
Jorge Andrade, olha a turminha. A turma. A turminha. Eu queria só saber, assim, no teatro, depois que você terminou com a Record na última década e tal, você chegou a voltar a fazer coisas pro teatro, assim, agora mais contemporânea? Veja bem... Como é que tá essa tua visão do teatro hoje em dia? Agora eu vou contar uma coisa meio triste, mas eu decidi uma coisa que podia até me arrebentar, mas eu tinha que fazer. Eu decidi não fazer mais novela. Por quê? Sim. Porque eu tô velho, estava velho, me sentia velho em 1900, sei lá, já estava com 80 anos, e pensei assim, eu não posso mais escrever novela. Novela é muito porque trabalhoso. novela é um ano na vida de um autor. É um ano na vida de um autor. E a gente começa muito cedo a trabalhar e vai escrevendo devagar no início, depois acompanha o desenrolar da novela e quando chega no final você está quase junto com os caras que estão gravando, porque é cansativo. Eu falei, eu vou parar com 80 anos, eu vou parar com 80 anos, não vou mais escrever. E tá ótimo, mas no teatro você tem escrito alguma coisa. Mas o teatro não para. Não, teatro eu vou morrer escrevendo teatro, sabe? Mas não vou morrer escrevendo durante, não. Isso não. Claro que não. E qual tema assim você trouxe para o teatro nos últimos tempos, de quem te conhece da TV, que não acompanha, para procurar saber, entendeu? Tem alguma peça que você fez assim nos últimos 10 anos, que você se baseou em alguma coisa? Olha, eu escrevia peças curtas, várias peças curtas, foi produzida, foi bom fazer. Hoje você tem escrito sobre o quê? Eu preciso agora voltar a escrever teatro, mas a partir de um tema que me dê muita força, sabe? Eu preciso, qual é o tema? E aparece 3, 4, 5, eu não posso contar aqui não, senão eu perco. Perde mesmo. Então eu resolvi parar de escrever novela. Preciso, senão é um ano perdido. Mas eu tenho certeza que essa cabeça ainda produz. Novela não. Não, novela não, mas teatro, alguma coisa. Teatro conto. Sempre, toda noite, O que todo você põe dia. no papel aí? Conta pra gente. Eu estou sempre com uma ideia nova, mas ainda não achei a peça que eu quero escrever de despedida. Não achei ainda, mas vou achar. Vai achar. Vou achar. Você tem a prática de escrever diariamente, então? Penso todo dia em teatro. Teatro é uma coisa que eu penso todo dia. Isso para mim, eu sou o teatrólogo, sou um homem de teatro, comecei minha vida no teatro, minha vida profissional. Então o teatro para mim é fundamental. E todo mundo que faz teatro diz isso sobre o teatro. Gente que faz televisão, cinema e tal, fala sobre o teatro. E que faz teatro também, fala sobre teatro. É uma paixão. É uma loucura, uma paixão. Você entrar na plateia, ver a plateia cheia, a tua peça lá no palco, você encosta assim numa parede, fica feliz, porque tem muita gente encostada na parede, porque é um grande sucesso deixar entrar as pessoas que sem lugares. Isso aconteceu na Infidelidade, ao alcance de todos. Aconteceu um estouro de sucesso. Eu encosto numa parede e fico olhando aquele público, a reação do público. Não tem nada mais gostoso. Em vez de olhar para a peça que eu já vi várias vezes, eu começo a assistir a plateia. Assistir a plateia é uma delícia, é uma coisa linda, maravilhosa, porque as pessoas têm todas as reações possíveis, Então você fala, por que aquele cara ali está olhando feio quando está todo mundo dando risada? O problema ele tem. Legal. Então você, pessoal, que é fã de novela e conhece toda essa trajetória do Lauro César Muniz, pode então saber que aqui aos 86 anos ainda tem muita ideia sendo colocada no papel diariamente. Você está nas redes sociais? Não usa? Não. Muito. Não se adaptou? Não me adaptei. Mas ele aparece muito nos últimos anos. A Maiara coloca sempre você. Maiara é uma pessoa que me protege, sabe? Ela me vê não fazendo nada, ela não gosta. Ela acha esse cara que quer fazer alguma coisa. É bacana, porque eu bisbilhoto lá e eu vejo que tem muita gente que elogia, comenta, pede pra ver mais, né? A Maiara tá por aqui com a gente, né? Eu gostaria de trazer ela no final aqui. Vem pra cá, Maiara, conta pra gente. Eu queria aqui, ó, como que é? Dá trabalho, escreve muito ainda, como que ele é? Ele dá um pouquinho de trabalho, sim, mas ele tá super vivo, né? Super
pronto para fazer o que ele quiser. Depende dele agora. E assim, na internet, o pessoal gosta de ver vocês, né? Porque eu Gosta vejo lá no teu muito, Instagram. muito. E comentam as novelas, né? Comentam a Roda de Fogo, que eu fiz. Comentam muito o Salvador da Pátria, que eu também fiz. Aí as pessoas querem saber, querem falar com o Lauro. E assim, na reprise, só gente jovem, muita gente jovem curtindo. É uma excepcional atriz. Não, é mesmo. Não faz algum tempo que ela está afastada. Ela optou também, como eu, Claro. a ficar um tempo afastada. Agora ela precisa voltar agora, sabe? Seria ótimo que... Poxa, alô, produtores, tem aqui uma, além de muito bonita, como vocês estão vendo, uma grande atriz. Por E quem vê no Instagram e quem especula, agora sabe. Vocês estão aí há 2 anos juntos, né? 2 anos e meio. E Que loucura! 2 anos e meio. já. E estão aí Estamos aqui. no Instagram. Sempre pode seguir a Maiara, que vai acompanhar. Pode seguir. Hoje Lauro mesmo eu já César. vou postar a Aqui gravação. a gente, que legal. Com certeza. Mas assim, gente, que prazer receber aqui um dos maiores nomes da teledramaturgia. A Maiara eu já recebi esses tempos, a gente bateu Foi, um papo a da gente carreira veio outro dela. dia, foi. Mas pode marcar de novo, que ainda tem muito o que falar com os dois aqui. Não consegui falar de cinema com o Lauro, não consegui falar com um monte de coisa. Então, vamos lá. Arthur, você deixa eu volta falar aqui. uma última coisinha. Você é ótimo entrevistador. Muito obrigado. Estou te conhecendo agora, eu te conheci antes, mas agora com mais proximidade. Você é excelente entrevistador. Eu já tinha falado. E Sabe conhece tudo. bastante, sabe Sabe tudo. tudo. Mas é que não deu tempo, porque eu queria falar muito mais. Mas uma hora a Eu gente faz imagino outro que programa. A gente Combinado. volta. Se não faz aqui, a gente leva o estúdio pra conhecer o cantinho onde Lauro César escreve. Ah, tá bom? grande Melhor prazer. ainda. É. Tá bom? Gente, muito obrigado aos fãs Muito de novela. obrigado. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Quando tiver dúvida, pergunta. A gente conversa com o Lauro e conta pra vocês. E aguardo você na próxima edição.